Entidades de saúde estão juntas na campanha Setembro Verde, que tem por finalidade informar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de intestino, que é, na verdade, o segundo tipo de câncer mais incidente no mundo. Ele perde apenas para os tumores de próstata nos homens ou no câncer de mama nas mulheres. Nos últimos anos, a incidência vem aumentando muito e, consequentemente, aumenta também a mortalidade. Para falar sobre a doença e também sobre prevenção, nós conversamos hoje com a oncologista, a doutora Maria Cecília de Lucena Araújo. Doutora, desde já, obrigada pelas informações e orientações. E nós queríamos começar falando sobre o que é o câncer do intestino e de que forma ele se desenvolve. Bom, o câncer do intestino ele é caracterizado por um conjunto de células que cresceu de maneira desenfreada e formou uma tumoração, né, no intestino ou no reto. E ele se desenvolve a partir da formação dos pólipos, que é uma pequena lesão nodular que começa a crescer na parede do intestino. Isso acontece porque as células começam a crescer de maneira diferente por causa de mutações que podem ser adquiridas devido a hábitos que a pessoa pode ter errados de vida ou então herdadas através de uma história genética positiva, né, para esses tipos de tumores. E é possível prevenir esse tipo de câncer, doutora? Sim, é possível prevenir de várias maneiras, né? O que acontece? Hoje, como a gente sabe como ele se desenvolve e por que ele se desenvolve, é possível cortar o mal pela raiz. Porque o paciente que tem uma lesão que é um pólipo, que é uma lesão precursora de tumor, pode retirar esse pólipo através de algum exame que é simples, como a colonoscopia, por exemplo. Então, essa é a maneira mais simples de prevenção. Além de, claro, ter um hábito de vida saudável que vai contribuir também para a não formação de pólipos e dos tumores. A maioria dos cânceres eles não apresentam nenhum tipo de sintoma. No caso do câncer de intestino, quais são os sintomas? Então, quando ele é um tumor ainda muito inicial, onde a gente tem a maior possibilidade de cura, os sintomas eles quase não existem, porque o tumor ele vai crescendo lentamente, né? E o paciente acaba não sentindo nada. Quando o tumor vai crescendo, ele pode causar vários sintomas. É o sangramento, que é o que mais assusta as pessoas, né? E que muitas vezes faz com que as pessoas vão ao médico e façam uma investigação e aí façam um diagnóstico. Mas quando ele vai crescendo também, ele pode causar cólicas, dores abdominais. E o principal, a mudança do hábito intestinal. Paciente que nunca teve problemas para ir no banheiro, sempre teve um hábito intestinal normal, de uma hora para outra começa a ter constipação ou começa a ter diarreia, né? Esses são alguns sintomas que podem acontecer. Além da história genética, quais seriam os fatores de risco para uma pessoa desenvolver esse tipo de câncer? Então, hoje sabe-se que o consumo exagerado de carnes vermelhas pode causar mutações e pode alterar então a mucosa intestinal e aumentar então a chance do câncer de intestino, tá? Alimentação pobre em verduras, pobre em fibras, pobre em frutas, né? Alimentação baseada em gorduras, carboidratos, que não seja saudável, ela também pode propiciar o câncer de intestino. E obesidade, o fumo, o uso excessivo de álcool, né, o sedentarismo são outros fatores de riscos que também podem fazer com que a pessoa desenvolva o câncer de intestino. A partir de que momento uma pessoa deve procurar um médico para investigar? Existe alguma idade? Então, a campanha Setembro Verde, ela vem justamente para dar esse alerta à população. Por quê? Todo mundo sabe hoje que o câncer de mama pode ser facilmente prevenível pela mamografia, o câncer de próstata, existem diversas campanhas, né? Mas no intestino as pessoas não sabem que existe sim um exame que pode ser feito e ele pode salvar vidas, porque ele pode fazer um diagnóstico precoce de uma lesão que seria muito complicada se fosse se desenvolver, né? Então, hoje em dia, é comprovado cientificamente que os pacientes acima de 50 anos devem fazer uma colonoscopia, mesmo assintomáticos, porque nesse momento da colonoscopia, você vai pegar uma lesão precursora e vai evitar, então, o desenvolvimento de tumores. No caso de pacientes que tenham história familiar já de câncer de intestino ou que tenham outros problemas intestinais, alguns tipos de infecções, como inflamações, como colites, doença de Crohn, outras doenças, aí tem uma indicação mais específica, né, que se deve fazer o exame antes. Mas provavelmente esses pacientes já vão estar em acompanhamento com o médico e ele já vai indicar.
né? Por exemplo, o ideal é que se faça 10 anos antes do diagnóstico na família. Então, se você tem alguém que teve um diagnóstico com 55 anos, a partir dos 45 anos, né, na família você poderia fazer o exame. Mas, de maneira geral, para a população, em geral, assintomática acima de 50 anos. E as pessoas têm muito problema ainda com quando se pede, você precisa fazer uma colonoscopia. Endoscopia, tudo bem, mas a colonoscopia é um problema. Por que isso, né, doutora? Porque como é um exame que existe um preparo, né, porque o paciente, ele precisa estar com o intestino limpo para que possa ser, como os pólipos, eles são muito pequenininhos e são lesões precursoras, o intestino tem que estar bem limpinho para que o médico, durante o exame, consiga, através da câmera, achar esses pólipos e fazer a retirada dos mesmos. E por conta disso, existe um preparo que o paciente, no dia anterior, acaba indo mais vezes ao banheiro, né? Mas assim, é um exame que é seguro, né? O nível de complicação existe, mas assim, se a gente botar na balança, o benefício dele é muito maior do que o malefício e eu acho que vale a pena sim a gente investir nesse tipo de exame para poder cuidar da nossa saúde. Não é confortável, mas salva a vida. Não chega a ser desconfortável, né? Durante o exame mesmo é feito, com a maioria das clínicas, é uma sedação rápida, o paciente nem sente nada, né? É o pré que tem essa inconveniente que o paciente acaba tendo que, eventualmente, ir ao banheiro mais vezes do que o comum, né? Então ele acaba tendo um pouquinho de diarreia, pode ter um pouquinho de cólica, mas não é nada que não possa, senão a gente não faria o exame, né? Nada que não possa ser suportado. A gente falou em prevenção, a gente falou em diagnóstico. Existe cura para esse tipo de câncer, doutora? Existe e, novamente aqui, a campanha é importante porque quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Então, se a gente pegar uma doença inicial, mesmo que depois que evoluiu de pólipo para um tumor, mas um tumor que está localizado ali no intestino, quanto mais inicial ele é, maior a chance de cura e menos tratamentos o paciente vai ter que ser submetido. Então, eu como oncologista, hoje, eu vejo mais os pacientes nos estadios mais avançados, né? Os médicos encaminham para mim já com diagnóstico de câncer. Então, o paciente chega aqui, às vezes tem que fazer radioterapia, às vezes tem que fazer quimioterapia. Então, são tratamentos intensos que têm diversos efeitos colaterais que poderiam ser evitados se o paciente tivesse feito uma cirurgia num momento anterior, né? Então, a importância da campanha é justamente isso, é o diagnóstico precoce, evitando assim muitos tratamentos que acabam sendo desnecessários se o paciente faz o diagnóstico previamente na hora certa, no momento certo. Bem, nós conversamos com a doutora Maria Cecília de Lucena Araújo, ela é oncologista. Doutora, muito obrigada pelas orientações e até uma próxima. Tá bom, obrigada.